unidos nessa noite. Acender a luz aqui. Se nós estamos reunidos nessa noite, é só por causa de uma situação, por causa de um motivo, de nos preparar, de estarmos preparados, ativados, para estarmos lá fora. Amém? Precisamos nessa noite sermos incendiados pelo Senhor para ser luz para as pessoas lá fora. Não tem razão, não tem propósito ser luz aqui dentro. Amém? Amém? Você crê nisso? Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. Você está preparado para receber uma palavra? Feche os seus olhos agora. Então eu vou pregar. Agora eu vou começar a pregar. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar. Vem nesse lugar, vem nesse lugar. O Senhor já está aqui, mas eu falo nas partes da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida, que o Senhor ainda não tem encontrado espaço. E essa é a minha oração. Vá até esses espaços onde temos existido para sua manifestação, Senhor. Flua no meio da sua igreja com liberdade nessa hora, no nome de Jesus. Move com o teu Espírito, mais o teu Espírito, mais a tua presença, mais a tua unção, mais a tua graça, no nome de Jesus. Eu vou liberar aqui algumas palavras. Se for você vai acolher essa palavra no seu coração com fé. O Senhor me mostrou eu sinto algumas impressões no meu espírito, algumas palavras de conhecimento com relação à cura. Então, se você tem sofrido uma dessas enfermidades no seu corpo, eu quero que à medida que eu falar isso, você venha agarrar esse momento como um momento que o Senhor está visitando as suas dores, as suas enfermidades, e Ele está manifestando a cura dele sobre você no nome de Jesus. Amém? Ontem, quando eu estava preparando, meditando a respeito desse momento de hoje, veio uma palavra no meu coração e eu vi uma pessoa, talvez uma mulher, com algum problema no coração, um problema de arritmia. Veio essa palavra, arritmia. E se você é essa pessoa, o Senhor está tocando agora no seu coração agora. O Senhor está tocando em você agora. Seja quem for essa pessoa, o Senhor toca agora. Toca agora nos seus órgãos, toca agora no seu coração, toca agora na sua saúde. Se você chegou aqui e você está com algum problema no fígado, às vezes você nem sabe. A gente às vezes vê o Senhor fazendo, operando situações que nós nem sabemos que nós temos aquilo. Talvez alguém aqui tenha um problema no fígado, o Senhor também está passando com a sua unção de cura nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. O Senhor está visitando os membros do corpo, talvez o braço de uma pessoa que você sente uma queimação, um tipo de incômodo, de dor diferente. O Senhor está visitando você agora. O Senhor está trazendo cura para você. O Senhor está trazendo cura para uma pessoa com problema renal, dores nas costas, mas é crise renal. O Senhor está movendo agora. Está limpando, está curando, está movendo. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade para curar o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba a sua cura no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, por que nós ficamos desanimados? Você já parou para pensar sobre isso?
Eu quero compartilhar com você sobre isso nessa hora. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por que nós ficamos desanimados? Eu quero ler com você. Vai projetar, se puder projetar. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Olha o que Paulo diz. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Amém. Deus não te deu espírito de covardia, nem de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Você crê nessa palavra? Amém? Sabe, irmãos, nesse contexto aqui que nós estamos lendo de 2ª carta ao Timóteo, que Paulo escreve a ele, a gente está falando de algo muito pessoal. Estamos falando de uma relação ali de Paulo para Timóteo. Quando nós temos acesso a esse texto ele se aplica a todo um contexto geral, a toda a igreja. Mas primeiramente, antes de tudo, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava escrevendo essa carta, ele estava escrevendo essa carta não pensando em nós, apesar de servir para nós, mas ele estava escrevendo para alguém que era o seu filho na fé, era o seu filho no ministério. Ele estava escrevendo para alguém a quem ele amava. Então, antes de chegar até nós essa carta chegou até Timóteo. Essa foi uma carta endereçada a ele. É uma palavra, nós estamos aqui falando de uma palavra de um homem com coração pastoral, com coração que ama o seu filho, que ama a sua ovelha, que ama o seu discípulo, e libera essa palavra. Reaviva o dom que há em você. E da mesma maneira, eu pegando emprestado essas palavras de Paulo, e com o mesmo coração, você acreditando ou não, nem todos são meus filhos na fé, meus filhos no ministério. Pode haver pessoas aqui de outro lugar, mas ao liberar as minhas palavras nessa hora, eu falo como alguém que sabe o que é ser pai, como alguém que é pai, e falo a vocês, não por uma igreja, mas a cada palavra que eu liberar nessa noite, eu creio que são palavras que são endereçadas a cada um individualmente. É uma relação de Paulo e Timóteo. Então, Paulo, ele amava Timóteo. E Timóteo recebia essas palavras. Se você se vê de alguma forma conectado a mim, nem que seja nesse momento, eu falo para você com todo o amor, todo o carinho. Falo para você como não alguém que está aqui para trazer uma palavra para as pessoas aplaudirem e falarem: nossa, como que o Heitor prega bem, como que o Heitor é isso, como que o Heitor tem talento, como que o Heitor é usado.
Não. Eu estou aqui para liberar uma palavra de pai para filho. Eu estou aqui para poder liberar uma palavra que antes de qualquer estrutura de conhecimento humano, de qualquer objetivo de trazer para você um enriquecimento na sua mente, é uma palavra para tocar no seu coração. Porque se você não tiver o seu coração tocado, você não vai ser uma pessoa com o dom do Espírito avivado em você. Amém? Então, dentro desse texto, dentro dessa palavra, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração do porquê muitas vezes nós ficamos desanimados. Porque muitas vezes o dom do Espírito, ele parece estar meio abafado dentro de nós. Porque muitas vezes as coisas não andam. Porque muitas vezes nós nos sentimos desmotivados, desanimados. E aqui você vai ver, em primeiro lugar, você sabe por que as pessoas, os cristãos, jovens, mulheres, adultos, seja de qual classe que você for, sabe por que muitas vezes nós como crentes, como o Vitor falou, e eu sempre disse isso, quando eu tinha a idade do Vitor, Vitor é 2 anos mais novo que eu, brincadeira, okay, uma geração já, né? Mas, você sabe, eu falava, eu não quero ser um crente da bolsa de valores, que uma hora está lá em cima, a outra hora está lá embaixo. Eu quero ser alguém constante. Eu quero ser alguém que não vai ficar oscilando tanto assim. E por que nós oscilamos? Porque tem uma oscilação no nosso meio. Uma hora estamos bem, uma hora tem vontade de orar, de expulsar demônios, de dar um karatê aqui no capeta, e outra hora a gente se sente totalmente intimidado, totalmente desmotivado, sem vontade de falar com ninguém, sem vontade de estar com os irmãos, sem vontade de buscar o Senhor, de buscar a palavra dele. Por que isso acontece com a gente? E eu vou te falar. Em primeiro lugar, isso acontece com a gente porque muitas vezes nós estamos esperando alguém fazer alguma coisa. Pessoas que estão esperando o outro fazer são pessoas que vão ter esse dom do Espírito adormecido dentro delas. Pessoas que estão esperando o pastor, que estão esperando um homem de Deus, que estão esperando, seja lá quem for, fazer algo, mudar a história, mudar as circunstâncias. Porque quando nós olhamos para a nossa realidade, quando nós olhamos para a realidade da nossa igreja, quando nós olhamos para a realidade do mundo, quando nós olhamos para a realidade dentro do nosso lar, muitas vezes nós ficamos desencorajados e desmotivados pelo aquilo que está acontecendo. E nesse momento, nós ficamos naquela expectativa de se levantar uma espécie de juiz, de profeta, de homem de Deus, de alguém que se posicione, de alguém que faça alguma coisa para resolver a situação que a gente está inserido. E a realidade, meu irmão, é que você não pode esperar alguém para fazer. Quando Paulo fala, Timóteo, reaviva o dom que há em você, ele está falando, você que tem que reavivar. Eu sou seu pastor e eu amo você e tenho todo o apreço e encargo, e eu oro por você, e eu choro por você, e eu jejuo por você, eu me entristeço, eu sofro quando eu vejo você sofrendo. Mas o posicionamento é seu. Quem tem
travar as coisas, quem tem que mexer na brasa dentro do seu coração é você, não sou eu, não é ninguém. Não espere outro fazer, não espere outro agir, não espere outro se posicionar. Faça você, se posicione você, posicione-se. Sabe? Muitos estudiosos, quando vão falar desse texto, eles afirmam, eu acredito nisso também, que quando Paulo ele se refere a esse dom do Espírito na vida de Timóteo, ele está falando também a respeito da oração em línguas. E aí Paulo fala: Timóteo, reaviva esse dom, reaviva isso que você recebeu do Espírito. E por que eu estou dizendo isso? Porque, sabe, nós somos uma igreja que crê no Pentecostes, amém? Nós cremos no mover, nos dons do Espírito Santo. E quantas pessoas que você chega para ela e você fala assim: vem cá, você é batizada no Espírito Santo? Sou batizado. Há quanto tempo que você não ora em línguas? A última vez que eu orei em línguas foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. A pessoa orou uma vez e nunca mais orou. Ou então ela orou no Espírito apenas quando tem aquele culto avivado, apenas quando tem alguma conferência, alguma reunião, alguma coisa nova, diferente do habitual, que foge da rotina, e chega ali, aquele culto está mais inflamado, e aí tem ali um pregador de fora e tal, e aí nesse culto você sente um arrepio, aí você vai e ora em línguas. E misericórdia por isso, porque o que o Senhor ele tem para mim, o que o Senhor ele tem para você é muito mais do que um momento, é muito mais do que uma conferência, é muito mais do que uma reunião. O Senhor está te chamando para você ser amigo dele. O Senhor está te chamando para quando você sair daqui, você continuar em comunhão com ele. Sabe, irmãos, a minha preocupação como pastor, eu falo isso, e o Senhor sabe que eu não minto, que eu falo a verdade. É que muitas vezes eu lembro, eu fui criado em igreja, e eu lembro que às vezes tinha conferência, não era nem conferência o nome, era congresso, né? Quem é da minha época aí, Erlane, que sabe o que é isso. A Ana, antes, na sua época era qual o nome, Ana? Aqui, né? Você é um pouco antes de mim. Na minha época era congresso, e eu lembro que ensaiava umas músicas diferentes, fazia alguma coisa diferente, e os jovens ficavam todos motivados, aquela coisa toda e tal, e aí antes da conferência ia meio que aquecendo ali, e aí chegava no dia, era uau, glória a Deus e tal. Passava uma semana, aqueles jovens que estavam todos motivados, que queria dar chute na cara do cão, estava tudo acuado de novo. Aquele fogo era um fogo de palha. Passou uma semana, voltava tudo normal na igreja. Aí chegava de ano em ano, acontecia alguma coisa, alguma conferência, algum congresso, e aí o pessoal se motivava de novo. Passava uma semana, ficava tudo bola murcha. Não está errado isso. E infelizmente, muitas vezes como igreja, nós estamos esperando a próxima conferência, estamos esperando a próxima reunião, estamos esperando o culto de domingo, estamos esperando o profeta de Deus, estamos esperando alguém fazer algo, uma reunião do fogo, para eu poder
ser avivado dentro de mim. Mas sabe, irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que se nós confiarmos o nosso fervor espiritual a uma atividade, a um culto, e eu não estou diminuindo, eu não estou tirando o valor daquilo que nós estamos fazendo. Eu creio que, sabe, o que nós estamos fazendo hoje é um empurrão, é te impulsionar, é liberar um fogo do Espírito, mas quem vai manter esse fogo é você. E se nós confiarmos esse fervor espiritual a atividades, a programações da nossa igreja, seja de qual igreja você for, nós seremos um povo superficial. Muita gente está confundindo intimidade com o Espírito Santo com ativismo. Tem muita gente que está achando que ser íntimo de Deus é você fazer as coisas na igreja. É muito mais do que isso, meu irmão. Na igreja de Atos não tinha conferência. Na igreja de Atos não tinha culto disso, culto daquilo. Eram irmãos com singeleza de coração que queriam buscar o Senhor e que só tinham uma mensagem, a pregação do Evangelho. E hoje, para a gente trazer as pessoas para buscar o Senhor, para querer falar com o Senhor, para querer ouvir uma palavra do Senhor, a gente tem que fazer, sabe, um malabarismo. Precisamos fazer uma arte legal, precisamos ter uma música legal, precisamos ter, sabe, isso, aquilo, outro, para poder atrair as pessoas. E isso mostra que tem algo errado. Porque eu creio firmemente que o que atrai as pessoas lá fora, para cá, é a presença do Espírito Santo de Deus. E se a gente está confiando as pessoas virem até nós, muito em cima da estratégia que a gente tem, muito em cima dos artifícios que a gente usa, se a gente acha que o que vai trazer salvação e conversão para um pecador lá fora é uma música bem ensaiada, nós não entendemos nada do que é fervor espiritual. Sabe, eu fui criado num contexto de igreja tradicional. Então, era aquela oração silenciosa, era músicas do inário, cantor cristão. E é muito interessante porque depois o Senhor me tirou dali, eu fui para um outro contexto de igreja. E você sabe, eu tive o privilégio de poder aprender no Senhor. Muitas vezes a gente está olhando o exterior, sabe? A gente está olhando algo natural e a gente usa aquilo que é natural para poder determinar se o Espírito Santo está movendo ali ou não. Então, você sabe, se aquela música é a música que você gosta de ouvir, hoje o Espírito Santo moveu. Mas se é uma música que você não gosta muito, que é um estilo, você não consegue perceber se o Senhor está ali ou não. Porque você está olhando sempre para aquilo que é aparência, aquilo que é estrutura humana. Então eu aprendi algo no Senhor. Eu aprendi que nem todo barulho é de Deus. E que nem todo sussurro não é dele. Tem muitas vezes que o Senhor, ele fala como sussurros diante de nós. E muitas vezes o Senhor usa pessoas com um padrão totalmente diferente daquilo que a gente está habituado. Mas o que acontece? A gente está olhando para a pessoa. Não, Deus não vai usar aquela pessoa. Não, mas Ele fala de um jeito, Ele age de um jeito, Ele é de um jeito. Meu irmão, se fosse por causa de jeito, eu nunca quis ser pastor. Porque tem um jeito que nem eu gosto. Eu falo assim, não sei como é que minha mulher me aguenta, porque às vezes nem eu aguento o Heitor.
não diz a respeito de quem eu sou, diz a respeito de quem Ele é em mim. Então, sabe, olhamos para tudo isso, culpamos as pessoas, culpamos o pregador, culpamos a igreja que nós congregamos, culpamos tudo e todos, porque às vezes as coisas não são do nosso jeito, para poder falar do porquê nós estamos desanimados. Sabe aquela coisa assim, você está em casa e está reclamando de tudo na sua casa, aí você fala assim, nossa, se eu tivesse aquela roupa, eu ficaria feliz. Aí você compra a roupa, você continua reclamando. Se eu morasse nessa casa, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse namorando aquela pessoa, eu seria feliz. Aí depois que você conquista, você continua vazio. Você continua faminto. Não culpe as pessoas. Não fale, isso está acontecendo comigo porque eu estou esperando meu marido se posicionar. Eu estou esperando meu pastor se posicionar. Eu estou esperando meu líder de célula. Estou esperando fulano, ciclano. Meu irmão, você é responsável pelo dom do Espírito que está sobre você. Quem tem que reavivar ele é você. E aí 1 Timóteo 4,14 é muito interessante que Paulo ele fala: não te faças negligente com o dom que é em ti, o qual foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Então na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim: não seja negligente com o dom que você tem. Só que parece, eu não sei se Timóteo ele não deu muito ouvido, e depois na segunda carta que Paulo escreve, ele fala: olha, reaviva esse dom. Então para alguns aqui, eu estou falando, tome cuidado, não fique esperando não, faça você, não espera sentir não, dobra o joelho, vai para o monte, seja lá o que você tem que fazer, mas vai buscar a face do Senhor, vai para o seu quarto, se rasga na presença dEle, não espera eu não espera fulano, vai você, se posicione em você, tome atitude que cabe a você, e busca o Senhor, fala: Senhor, está acontecendo, eu preciso. Mas sabe qual é o problema? A gente acha que fervor espiritual é uma coisa que é como se fosse o micro-ondas. Por que micro-ondas? Você bota lá 30 segundos, ele esquenta. Quando você abre, você bota a mão lá dentro, você não sente quente, queimando. Aquele calor vai embora muito rápido. Mas sabe, você não é um micro-ondas espiritual. Você é um fogão a lenha. Vai demorar a esfriar. E aí você tem que, cada vez mais, vai colocando brasa, vai colocando lenha. Tem muita lenha aqui. Não, mas vai consumir, você tem que colocar mais. Sabe? O Senhor, Ele fala lá em Apocalipse: você estava morno, e morno eu vomito. Mas o que é o morno? O que é o morno? Morno é aquele que um dia foi quente. Não existe morno que sempre foi frio. Se você está morno, é porque um dia você foi quente. Pessoas que estão confiadas naquilo que aconteceu lá atrás, as experiências que tiveram lá atrás, elas vão tender a esfriar, a ficar numa mornidão espiritual. Então você precisa, a cada dia, a cada momento, a cada, sabe, tem culto hoje, tem reunião hoje, estou junto com os meus irmãos hoje, não estou, independente do dia, eu quero estar com
no Senhor. Eu quero ter o meu coração aquecido. Eu não entendo crentes que só lê a palavra, só lê a palavra quando tem alguém com elas lendo, quando vai no culto, quando vai numa reunião, só ora quando tem um grupo de irmãos orando, nunca toma ela a iniciativa de fazer. E o convite que o Senhor ele faz para a igreja é de você ser amigo dele, ser amigo do Espírito Santo. E só podemos ser amigos do Espírito Santo se nós tivermos uma vida de oração. E a vida de oração, ela se resume em duas coisas: em falar e ouvir. Quantos gostam de ouvir o Senhor? Quantos têm dificuldade para poder ler a palavra? Tem coragem de levantar a mão? Mas você sabe, o Espírito Santo falou comigo esses dias: Heitor, pessoas que têm interesse em me ouvir são pessoas que têm interesse naquilo que eu disse na minha palavra. Como que você diz que você quer ouvir o Senhor se você não tem interesse de ler a palavra dele, de saber o que ele está dizendo, o que ele tem ao seu respeito? Então, essa fantasia é uma fantasia de você falar assim: eu gosto, eu quero ouvir o Senhor. Que nada. Você quer alguém para massagear o seu ego. Aí você procura um profeta, você quer alguém trazendo uma palavra ali para poder trazer um conforto para o momento que você está passando. Mas não quer ouvir o Senhor. Porque se você quer ouvir o Senhor, você vai pegar a palavra dele e falar: Senhor, fala comigo. É simples. Segundo lugar, para a gente poder avançar. Então nós desanimamos porque esperamos as pessoas. Em segundo lugar, nós desanimamos porque não usamos o que já recebemos do Senhor. Sabe, o que Paulo fala? Que aviva o dom que está onde? Está onde? Na igreja, que está com o seu pastor está lá, você vai lá com ele: pastor, reaviva o dom em mim. Não, reaviva o dom que há em ti. E no dia que você nasceu de novo, você recebeu a melhor bênção, o melhor presente, que foi o Espírito Santo de Deus. Então não existe ninguém na face da terra que tenha nascido de novo, que tenha aceitado Jesus e que não tenha o Espírito Santo. Amém? Mas pastor, tem pessoas que não são batizadas no Espírito Santo. E o que você diz a respeito delas? Elas também têm o Espírito Santo de Deus. Então tudo que você precisa para cumprir o chamado de Deus na sua vida, para desempenhar o ministério que Deus tem na sua vida, já está dentro de você. Todos os recursos, toda a capacitação, tudo que você precisa para enfrentar o dia mau já está em você. E o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é chegar alguém e ativar uma realidade espiritual que já está em você. É como o pastor chega e vai orar, o irmão chega e vai orar para você receber o Espírito Santo, receber a plenitude do Espírito Santo. É como se ele estivesse digitando uma senha para você ter acesso a mais do Senhor. Mas você já tem acesso a Ele. Entende? Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós estamos esperando sermos o pastor, o homem de Deus, para abrir a nossa boca e falar e pregar o Evangelho. Estamos esperando ser uma pessoa superdotada, supercapacitada para cumprir o ID de Deus. E a gente acha
que sentado, parado, ali, no nosso canto, sem fazer nada, de braços cruzados, o Senhor simplesmente, eu falei assim, olha, eu tenho um chamado na vida de fulano, e ele está lá com a barriga para cima, e eu vou acordar ele, despertar ele. Não! Deus, Ele chama pessoas que já estão ativas. Deus, Ele chama pessoas que já estão trabalhando. Deus, Ele não tem parte no ministério com preguiçoso. Deus, Ele tem parte com pessoas que já estão envolvidas, que já estão com o coração disposto a servir. É muito interessante que Davi tinha um monte de irmão, e Samuel, ele vai ungir o próximo rei de Israel. E é muito interessante porque Samuel achava, não é esse, não é esse, e não era nenhum daqueles irmãos, e era Davi. Você sabe a história, mas você sabe, todos os irmãos de Davi estavam aonde? Onde que eles estavam? Estavam em casa. E onde que Davi estava? Davi estava trabalhando, estava cuidando de ovelha. Deus, ele confiou a Davi para cuidar das ovelhas de Israel, do povo de Israel, porque Davi já cuidava das ovelhas. Quem está em casa vendo Sessão da Tarde não vai ver o Senhor te chamando, não, meu irmão. Jesus chama Pedro enquanto ele está pescando. Sabe? Nós queremos saber o nosso chamado. Queremos saber o que Deus tem com a gente. Queremos saber o que Deus tem para fazer no nosso meio. Mas do que adianta você saber qual é o seu chamado se você não tem relacionamento com Ele? Deus te chama para quê? Para ser famoso? Para ter visualização no YouTube? Para aumentar a sua glória? Não, Deus te chamou para você fazer parte dessa relação íntima com Ele. E nós só pregamos e saímos desse local de intimidade para trazer outros para essa intimidade com Ele. Nós queremos a visão profética de Daniel, mas não queremos orar como Daniel orou. Queremos os resultados, mas não queremos o preço do sofrimento, de caminhar no discipulado de Jesus, de caminhar no caminho de cruz, de negação, de abrir mão. Queremos tudo suave, tudo soft. A gente está esperando alguém orar por nós para a gente poder agir. Estamos esperando alguém impor as mãos e falar assim: agora você é profeta, vai lá e profetiza. Estamos esperando alguém chegar e sabe, em um momento. Não, meu irmão, eu quero te falar, o momento é agora. O seu dia já chegou. O Senhor já te comissionou. A igreja primitiva, os irmãos, eles se convertiam, nasciam de novo, já estava pregando. Não tinha tempo a perder. E nós estamos perdendo o nosso tempo com tanta coisa. Sabe, irmãos, a gente está esperando uma super capacitação, mas nós nos esquecemos que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. O que você precisa já está em você. Dentro de você existe uma pessoa, existe algo maior do que você. Isso eu não consigo entender. Está dentro de mim, mas é maior do que eu.
para desânimo. Efésios 3:20 também diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. De que forma, pastor? Segundo o seu poder que opera em nós. O poder dele opera em você. Você sabe, você é como se fosse um carro. O carro está ali fora. Mas se você não virar a chave, não ligar, não botar o pé no acelerador, o carro não vai sair do lugar. Você está esperando. O carro já está ali, já está com gasolina, já está tudo pronto. Bota o pé no acelerador e vai, meu irmão. Liga esse carro, ativa, reaviva. Com o profeta, a minha oração é: Pai, reaviva a tua obra. Mas você, como homem de Deus, Senhor, no nome de Jesus, eu quero reativar, eu quero reavivar esse fogo dentro de mim. Eu quero ser uma pessoa inflamada onde eu for, na hora do culto, fora do culto, em casa, no quarto, na igreja, onde for. Tem uma chama do Espírito Santo que me impulsiona a avançar. Eu lembro de uma história de um jovem que foi numa conferência, e nessa conferência tinha um pastor muito ungido, um homem de Deus, um profeta. Sabe quando você vai no culto, aí tem aquele irmão que é de outro país estrangeiro, parece que é uma pessoa ali, né, mais top e tal, e esse era um pastor muito conhecido e homem de Deus mesmo. E aí o pastor estava orando, impondo as mãos sobre as pessoas, para as pessoas receberem ali uma unção. E aquele jovem, ele falou assim: hoje esse pastor, ele vai botar as mãos sobre mim, ele vai orar por mim, e eu vou, sabe, ser ativado, meu ministério vai ser destravado, e eu vou lá e tal. E aí ele ia, e o pastor, para orar, ele chegava perto do pastor, o pastor não botava as mãos, e aí parecia que o pastor estava fugindo dele. Aí teve uma hora que ele falou assim: pastor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. E ele falou assim: não vou orar. O Espírito Santo falou para não botar a mão na sua cabeça. E aí ele foi atrás e ficou insistindo, e insistiu. E aquele pastor falou assim: não vou orar, não vou botar a mão na sua cabeça. Aí, tanto que aquele jovem insistiu, ele falou assim: por favor, pastor, ora por mim, deixa eu receber a unção que está sobre a sua vida. E aí ele falou o seguinte: olha, se você quiser, eu vou botar a mão na sua cabeça e eu vou orar por você. Mas você tem que fazer uma decisão. Ou você vai querer que eu ponha a mão em você, ou você vai querer que o Senhor ponha a mão em você. O que você quer? Se você quer que eu ponha a mão em você, eu vou pôr a mão em você, eu vou orar por você. Mas se você quer que o Senhor ponha a mão em você, sai daqui, vai ter um momento com Deus que Ele vai tocar em você. E aquele jovem saiu dali, e ele foi para debaixo de uma árvore buscar e ouvir o Senhor. E Senhor, toque em mim, eu quero ser tocado por Ti. E ele foi profundamente tocado pelo Senhor. Eu não estou pregando contra a imposição de mãos, eu estou falando que não existe esse ministério. Eu estou dizendo que antes de tudo precisamos ser tocados por Deus. Eu estou dizendo que você, na sua casa, você pode ser tocado por Ele. Você não precisa ter um louvorzão, você não precisa nem ter uma música. Não estou desmerecendo isso. Você não precisa ter um pastor lindo e maravilhoso. Você não precisa botar uma pregação no YouTube. Você pode fazer isso, edifica. Você pode louvar, edifica. Mas eu quero te falar, no momento que está você e o Espírito Santo, tem muito valor e tem muita coisa a ser liberada. Já está em você. Coloca para fora, ativa.
lugar que hoje a conferência, a festa, a gente vai pregando. Terceiro e último. Sabe por que a gente fica desanimado? Sabe por que a gente fica desmotivado? Sabe por que essa chama tende a apagar em nós? Porque nós estamos esperando as condições se tornarem favoráveis a nós. Estamos esperando as coisas melhorarem para a gente. Sabe? Eu lembro de uma história também de uma jovem que foi comissionada no Senhor. Ela, se eu não me engano, era na Argentina. Deus chamou aquela jovem e falou assim: olha, eu tenho um chamado na sua vida e você vai ser tremendamente um canal nas minhas mãos, e você, através da sua vida, muitas pessoas vão se render a uma nação esperando para a mensagem que eu tenho a confiar a você. Eu não sei se essa história de fato é verdade ou não, mas ela falou assim: tá bom, Senhor, eu aceito seu chamado. E ela falou assim: Senhor, só espera só eu terminar minha faculdade. E ela fez a faculdade dela. E aí, depois que ela terminou a faculdade dela, o Senhor chama ela de novo. E ela fala assim: Senhor, eu sei que eu falei depois da faculdade, mas deixa eu me casar aqui, estabelecer minha família, e aí eu vou lá pregar. Passou anos, ela chega e ouve de novo do Senhor: Senhor, eu quero criar os meus filhos, eu preciso aqui estabelecer aqui, estruturar a minha vida financeira. Só que certo dia, depois de muitos anos, ela com a sua família estruturada, com tudo bonitinho, com a sua vida ali, tudo bem. Chega uma pessoa, bate na porta da casa dela e fala: olha, Deus tinha te chamado para o ministério. Você disse não, disse não, disse não, disse não. Hoje o tempo se passou e por causa da sua negligência, milhares de pessoas não receberam a salvação. O ponto que eu quero trazer para você é que muitas vezes fazemos como essa jovem que foi chamada para ser missionária. Ficamos adiando. Não, eu vou ter um curso de teologia para poder pregar o evangelho. Não estou falando que você não possa estudar. Não, eu vou trabalhar, vou organizar minha vida depois que eu tiver tudo. Já viu aquela história? Pastor, se eu ganhar na loteria, eu vou dar o dízimo assim, vou fazer isso e aquilo outro na igreja. Já viu isso? Se eu ganhar, pastor, se eu receber esse emprego aí, receber esse salário, eu vou fazer isso na igreja, eu vou fazer aquilo outro. E a pessoa não faz nada. Por quê? Porque a gente fica alimentando coisas com promessas vazias. Aquela ideia de vou para a academia segunda-feira, vou começar a dieta amanhã, é a mesma coisa. Estamos adiando algo, um comissionamento que começa lá atrás, que a gente talvez tenha que correr atrás do prejuízo, que existem coisas atrasadas, que a gente precisa, sabe, se posicionar no Senhor e falar: Senhor, eu não vou esperar nada, eu não vou esperar minha vida financeira melhorar, eu não vou esperar acontecer isso, acontecer aquilo outro, para eu poder tomar uma atitude que ninguém está me cobrando, mas que eu sei que eu preciso ter diante de Deus. Sabe? E aí a gente olha para o sofrimento, para as dificuldades,
que vem nos abater. É muito interessante porque eu quero te falar algo. Não existe fervor espiritual. Olha só o que eu vou dizer. Não existe fervor espiritual sem o Evangelho. Você concorda comigo? Tem como você ser uma pessoa fervorosa sem o Evangelho? Sem a realidade daquilo que Jesus fez por você? Não tem como. Então, o que nos inflama é a obra de Cristo na nossa vida. Amém? Vocês concordam com isso? Mas você sabe uma coisa que também não tem como separar do Evangelho? Posso falar? Está preparado para ouvir? Quantos querem abrir mão do Evangelho? Ninguém quer, amém? Todo mundo quer ficar com o Evangelho, amém? Mas existe uma coisa que, se você tem o Evangelho acompanhando a sua vida, isso que eu vou te falar vai acompanhar você também. E eu não estou rogando praga não, mas é o sofrimento. Não existe Evangelho sem sofrimento. O Evangelho que as pessoas muitas vezes falam aí fora, mas que não vem acompanhado de dor, de lágrima, de quebrantamento, de tribulação, de perseguição, não é Evangelho. Porque se você está pregando o Evangelho e o mundo está batendo palma para você, tem alguma coisa errada. Se você fala de Deus de uma forma que o mundo, não, é isso aí e tudo mais, apoia você, tem alguma coisa errada. Eu estou falando que a gente tem que chegar e ser agressivo e falar de qualquer jeito, mas quando você fala da graça de Deus, a perseguição ela vem. Quando você fala do Evangelho de uma maneira genuína, vai haver críticas. O diabo, o inferno, ele vai se opor, ele vai resistir. Vai acontecer isso. E o Senhor, ele vai permitir você passar por sofrimento, por luta, por crise, por falta de recurso, por prisão, por açoite. Por quê? Porque se você passa por situações como essa e você continua com o seu coração voltado para essa mensagem, você está dizendo que não tem nada nessa vida mais precioso do que a graça de Deus. Quando as lutas, as tribulações, elas não te fazem parar, elas, na verdade, elas se tornam um trampolim para te levantar, para te empurrar, para te lançar. É a pressão que mata alguns, é poder para nós, é algo que é aperfeiçoado dentro de nós. O Espírito Santo falou comigo essa semana: Heitor, eu não tenho prazer em ver os meus filhos sofrerem, eu não tenho prazer no sofrimento, não tenho, mas é inevitável que os meus filhos sejam aperfeiçoados sem passar pelo sofrimento. O meu filho, ele aprendeu pelo sofrimento. Nem para Jesus ele foi privado de sofrimento. E a gente está questionando por que isso está acontecendo na minha vida, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo outro, e a gente não consegue ver a maravilhosa obra que o Senhor está provocando dentro de nós. E aí você sabe o que acontece? Nós somos a geração mais despreparada a lidar com as crises.
mais despreparada a lidar com o sofrimento, mais despreparada a lidar com as provas, as pressões. E sabe o que a gente faz? A gente chega e, para poder entorpecer a mente, para esquecer do que está passando, do que está acontecendo, e olha que nós não estamos sendo lançados no cárcere, nós não estamos sendo presos, nós não estamos sofrendo martírio por causa do Evangelho. O nosso sofrimento, a nossa pressão é infinitamente menor do que a igreja primitiva passou. Mas toda vez que vem uma prova, toda vez que vem uma luta, toda vez que o sofrimento, que a pressão bate, o que a gente faz? Vamos nos embriagar. Lá fora, o cara, ele enche a cara de pinga. Aqui dentro, a gente não tem coragem de fazer isso. O que a gente faz? Vamos trazer um descanso para a nossa mente. Vamos fazer algo para esquecer do problema. Sabe aquele dia que você quer esquecer do problema? E aí você vai, e aí você liga a televisão, só para você esquecer das lutas que você está passando. Por isso que o que mais você vê no meio, não só dos jovens, mas das pessoas, é uma busca desenfreada por entretenimento. Ela não está aproveitando os momentos de pressão, os momentos de sofrimento, para ir para o Senhor, para crescer no Senhor, para, conhecer o Senhor, para ouvir o Senhor. E aí a gente vai e liga a televisão, a gente é entorpecido, a gente dá aquela relaxada. E aí quando a gente vê, o nosso coração, o nosso fervor foi todo embora. Por isso, você chega hoje em dia nas igrejas e aí você vai ver stand-up no lugar de pregação da palavra. Você vê alguém contando uma piada para entreter o povo. Os cultos, as reuniões se tornaram uma forma de entreter as pessoas. E Charles Spurgeon, do século XIX, ele disse que haveria um tempo em que, ao invés dos pastores alimentarem as ovelhas, haveriam palhaços a entreter os bodes. O que nós precisamos não é de mais entretenimento, de mais descanso para nossa alma. O que nós precisamos é do fogo do Espírito de Deus. O que você precisa não é mais de Netflix, não é de mais uma temporada. O que você está precisando para a sua vida, o que vai trazer propósito, o que vai trazer significado para você é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê nisso? Eu quero que você fique de pé. Queria chamar os irmãos aqui do louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.